Alguma vez você já se perguntou por que os maiores navios do mundo não usam gasolina como os carros nem diesel comum como os caminhões? A pergunta parece tão simples que quase ninguém realmente pensa nela. Se o seu carro funciona com gasolina e os caminhões com diesel, o normal seria imaginar que os navios também. Mas no mar, as regras mudam completamente. Por trás dessa aparente obviedade, existe engenharia colossal, economia em escala planetária, riscos que não existem em terra firme e decisões históricas que moldaram o comércio global como ele é hoje. E aqui vai um desafio para quem está assistindo este vídeo. Ao longo da história que vamos contar, vamos mencionar um dado muito específico relacionado ao combustível usado pelos navios e ao impacto econômico que teria usar um combustível diferente. No final do vídeo, vamos fazer uma pergunta sobre esse detalhe. Vamos ver quem consegue encontrar. Para entender este assunto é preciso abandonar uma ideia muito comum. A maioria imagina um navio mercante como um caminhão gigantesco navegando sobre o oceano. E se um caminhão usa diesel, o lógico seria pensar que um navio também. Mas não é assim. Os grandes navios comerciais não funcionam com gasolina nem com diesel convencional. Eles se movem graças a um combustível completamente diferente chamado óleo combustível pesado. Muitos marinheiros o conhecem como bunker, e a textura já diz tudo. É escuro, muito espesso e quase tão denso quanto asfalto quente. Não flui bem, tem cheiro forte e é cheio de impurezas. É literalmente o que sobra depois que as refinarias extraem todos os combustíveis valiosos do petróleo. À primeira vista, parece um combustível de péssima qualidade. E é. Mas é exatamente por isso que ele se tornou indispensável para a indústria marítima. Os navios queimam quantidades tão enormes de combustível todos os dias que só um material extremamente barato consegue sustentar o comércio global. Esse combustível é tão denso que precisa ser mantido quente a temperaturas próximas de 50 graus para circular pelos tubos do navio. Se a temperatura cai, o óleo combustível fica espesso demais e pode entupir. Por isso, os navios têm aquecedores, bombas e tubulações isoladas especialmente projetadas para mover essa substância. Nenhum motor de carro conseguiria queimá-la sem ser destruído, porque ela contém sedimentos, metais pesados e partículas. Mas os motores marítimos foram pensados desde o início para usar esse resíduo. E fazem isso por uma razão tão simples quanto contundente. É extremamente barato em comparação com gasolina e diesel. Essa diferença de preço é tão grande que sem óleo combustível pesado, o comércio mundial entraria em colapso. Aqui vem o dado que mais impressiona quem ouve isso pela primeira vez. Um navio grande pode consumir entre 100 e 300 toneladas de combustível por dia. Não estamos falando de litros nem de galões. Toneladas inteiras. Não é nem 24 horas, um único navio pode queimar mais energia que centenas de milhares de carros juntos. Essa escala de consumo torna impossível usar combustíveis refinados como gasolina ou diesel tradicional. Seria economicamente inviável. Para entender melhor, vamos fazer uma conversão rápida. 300 toneladas equivalem a aproximadamente 93.750 galões de diesel. Se cada galão custa por volta de 3,61 dólares, o gasto diário ficaria perto de 338 mil dólares. Apenas um dia de navegação custaria uma quantia absurda. Multiplique isso por uma viagem de um mês e o resultado é inimaginável. Transportar contêineres, alimentos, roupas, tecnologia ou matérias-primas se tornaria proibitivamente caro. O preço de tudo subiria. O comércio global deixaria de ser viável para milhões de empresas. Mas além do dinheiro, existem razões técnicas igualmente importantes. Os motores dos carros são projetados para serem leves, rápidos e muito sensíveis à qualidade do combustível. Eles precisam de combustão limpa e estável para acelerar. Um navio não precisa disso. O que ele precisa é de força constante durante semanas sem interrupção. Os motores marítimos são tão grandes que muitos ocupam vários pavimentos. Alguns têm pistões que pesam várias toneladas e medem quase 1 metro de diâmetro. Quando um pistão desses se move, ele gera uma força brutal capaz de empurrar um navio carregado com milhares de toneladas. Esses motores funcionam a rotações muito baixas para resistir meses inteiros sem parar. E para esse tipo de trabalho, o óleo combustível pesado é perfeito. Ele fornece uma enorme quantidade de energia de maneira constante. E além disso é tão barato que permite operar navios gigantes sem ir à falência. Existe um detalhe técnico muito curioso. Os motores marítimos modernos costumam ser motores a diesel de 2 tempos.
Nos carros, os motores de dois tempos praticamente desapareceram porque eram barulhentos e poluíam mais. Mas nos navios, eles continuam sendo a melhor opção porque produzem uma potência gigantesca com grande eficiência. São motores lentos, confiáveis e preparados para queimar combustíveis muito pesados. É um mundo completamente diferente da indústria automotiva. Outro dado fascinante é que os navios não podem trocar de combustível rapidamente. Se um navio quer mudar de óleo combustível pesado para um combustível mais leve, ele precisa fazer isso aos poucos durante várias horas. É necessário aquecer, misturar e ajustar a injeção para evitar danos. Em áreas costeiras onde a lei exige combustíveis mais limpos, essas trocas precisam ser feitas com precisão absoluta. Se forem feitas de forma errada, o motor pode falhar e deixar o navio sem propulsão no meio do tráfego marítimo. Um erro assim pode causar acidentes gravíssimos. A gasolina ainda tem um problema enorme para ser usada em navios. Ela é extremamente volátil. Seus vapores inflamam com facilidade e podem causar explosões, mesmo sem uma faísca direta. Um navio que armazene milhões de litros de gasolina seria uma bomba flutuante. Por isso, quase nenhum navio grande usa gasolina. O risco de incêndio seria inaceitável. Já o óleo combustível pesado é tão denso que quase não libera vapores inflamáveis. Isso o torna muito mais seguro para viagens longas, especialmente em mares onde a temperatura varia bastante. A história também teve um papel decisivo. No início do século XX, o petróleo começou a se tornar o combustível dominante no transporte terrestre e militar. As refinarias produziam gasolina, querosene e diesel, mas no final do processo, sobrava um resíduo espesso que era difícil de descartar. Era tão pouco útil que muitas refinarias não sabiam o que fazer com ele. Os navios surgiram como solução perfeita. Eles consumiam quantidades enormes e conseguiam queimar esse material sem problemas. Era barato, abundante e não competia com os combustíveis de maior valor. Com o tempo, os portos do mundo inteiro construíram tanques e tubulações preparados para esse combustível. Ele era tão barato que permitiu que o comércio global crescesse em uma velocidade impressionante. Hoje, essa infraestrutura está tão consolidada que mudá-la exigiria décadas e bilhões de dólares. Por isso, a transição para combustíveis mais limpos está avançando lentamente. Não se trata apenas de trocar de combustível, mas de atualizar navios, portos, refinarias e rotas inteiras. Mas o óleo combustível pesado tem um lado sombrio que já não pode ser ignorado. Ele é um dos combustíveis mais poluentes da indústria moderna. Contém alto teor de enxofre e sua queima libera gases que prejudicam a saúde humana e contribuem para a poluição do ar nas zonas costeiras. Durante muitos anos, um único navio podia poluir tanto quanto centenas de milhares de carros juntos. Esse impacto se tornou insustentável. No ano de 2020 entrou em vigor uma regulamentação mundial conhecida como IMO 2020, que limitou drasticamente o teor de enxofre. Muitos navios tiveram que mudar para combustíveis mais limpos. Outros instalaram sistemas chamados scrubbers, que lavam os gases de escape para eliminar grande parte dos poluentes. Esses sistemas funcionam como um grande chuveiro que captura partículas e reduz emissões antes de liberá-las. A busca por alternativas continua. Hoje existem navios que funcionam com gás natural liquefeito. Outros estão testando metanol, hidrogênio e biocombustíveis avançados. Até mesmo velas gigantes automatizadas estão sendo desenvolvidas para usar o vento e reduzir o consumo. Alguns testes já conseguiram economizar até 20% de combustível usando apenas velas modernas. É um retorno parcial à navegação tradicional, mas com tecnologia do século XXI. Uma curiosidade histórica fascinante é que o primeiro navio movido a petróleo não foi um cargueiro gigante nem um navio militar. Foi um rebocador russo chamado Vandal, construído em 1898. Naquela época, a ideia parecia experimental. O carvão dominava os oceanos e ninguém imaginava que o petróleo acabaria substituindo o carvão. Hoje estamos vivendo um processo parecido. Ainda não está claro qual combustível vai dominar o futuro, mas tudo indica que será uma mistura de várias tecnologias. O que está claro é que o óleo combustível pesado não vai desaparecer amanhã. Os navios têm uma vida útil que pode ultrapassar 30 anos e a infraestrutura mundial foi construída para esse combustível. A transição será lenta, mas inevitável.
Ao longo do vídeo, demos um dado muito específico relacionado ao impacto econômico que teria usar um combustível diferente do atual. A pergunta é: qual seria o gasto diário aproximado de um navio grande se ele usasse diesel refinado em vez de óleo combustível pesado? Se vocês acham que sabem, deixem nos comentários e vamos ver quantos acertam. E se ainda não estão inscritos, este é o momento.